Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Amanda, sou professora de História. A gente vai gravar agora o plano de estudo da prova da primeira série. Vamos lá. Questão 1. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo. Em 415, os portugueses conquistaram Ceuta, no norte do continente, dando início à exploração de sua costa ocidental. Aí um texto do José Jobson de Andrade Arruda e do Nelson Pilete. Acerca da África, explique como se deu o contato entre o reino do Congo e os portugueses. Eu botei aqui para vocês algumas coisas para ajudar a gente a responder essa questão. Olha só, as trocas comerciais entre os portugueses e os pessoal do reino do Congo eram muito intensas. Por conta disso, houve uma intensa troca cultural também. Obviamente, dos portugueses para o pessoal do Congo, né? Por causa de uma questão de superioridade branca, enfim. Existe um aportuguesamento, então, desses povos da África, né? Que tiveram contatos ali com os portugueses, relacionados principalmente a uma educação que eles vão receber dos portugueses e uma educação cristã, né? Vai ter uma questão de conversão aí ao catolicismo desses povos, né? Por causa dessa relação, dessa ligação que eles tiveram, graças às relações comerciais entre os portugueses e o pessoal do Reino do Congo, ok? Então, questão 2. A utilização de trabalhadores escravos foi constante durante a colonização da América Portuguesa. A partir do século XVI, observa-se a diminuição da mão de obra indígena escravizada e um aumento significativo no tráfico de escravos trazidos do continente africano. Com o passar do tempo, a escravidão indígena declinou e a escravidão de africanos e seus descendentes foi predominante. Explique os motivos que levaram portugueses a substituírem a mão de obra indígena pela africana. Eu botei aqui alguns exemplos para vocês. Olha só, os indígenas conheciam o território brasileiro, porque eles já eram daqui. Então, eles conheciam as matas, as florestas e tal. O que facilitava a fuga desses índios, tá? Eles podiam fugir muito facilmente por terem conhecimento sobre o território. Além disso, os jesuítas, eles não concordavam com a escravização dos indígenas, né? Eles diziam que os índios tinham alma e que os escravos africanos não, e que por isso os africanos podiam ser escravizados e os indígenas não. Mas, na verdade, isso era uma coisa que eles mesmos falavam, tá? Eles falavam por quê? Eles próprios, os próprios jesuítas, acabavam escravizando as populações indígenas, né? Como a justificativa religiosa, de pagamento pelos pecados, enfim. É mais ou menos faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tá? É mais ou menos isso. E o outro motivo, e na verdade o principal motivo, é esse aqui, né? O comércio era extremamente lucrativo para os portugueses, tá? O comércio de escravos ou a vinda de escravos, né? Esse transporte de escravos da África para cá, esse tráfico, era uma atividade extremamente lucrativa para os portugueses. Então, esse aqui é o principal motivo da substituição da mão de obra, além desses outros que nós já falamos, ok? Questão 3. O índio era o único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecido sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Texto aí de Jorge Caldeira. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo e explique como o trabalho de jesuítas foi importante para a colonização portuguesa. Bem, os jesuítas eles aprendiam os idiomas e os costumes dos indígenas para facilitar a comunicação entre os portugueses e entre os índios. Além disso, eles educavam os indígenas, né, ensinando a ler e escrever, por exemplo, e tinha a questão da conversão muito forte, porque os índios se convertendo ao catolicismo, eles seriam mais fáceis de serem dominados, tá? Então, a questão da educação e da conversão eram questões muito fortes dentro da ordem jesuíta para, né, os indígenas. E isso ajudou grandemente no contato entre os portugueses e os indígenas, tá? Então, aprender o idioma e os costumes, né, como os índios viviam, como eles se comunicavam, e também a questão da educação, né, transmitir também a educação e os costumes dos portugueses para os indígenas, né, e a questão da religião de conversão católica, ok? Questão 4. Atente ao que se afirma a respeito da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. E aí nós temos 3 afirmativas, para dizer, né, quais delas estão certas e quais estão erradas. A ocupação no Nordeste brasileiro pelos holandeses surgiu como episódio da ofensiva econômica holandesa no século XVII.
Correto. Segunda, a expansão econômica holandesa baseava-se essencialmente no comércio, na usura e em outras atividades ligadas à circulação de riquezas. Também está correto. A Holanda era um dos principais países, ou talvez o principal país de comércio entre os continentes, né? Levava produtos de um continente ou de um país para o outro, tá? Então a 2 também está correta. A 3. O objetivo maior da invasão era a conquista da próspera economia açucareira nas capitanias do Nordeste. Também está correto, né? A Holanda ela vai invadir o Brasil, vai invadir na Bahia e vai invadir em Pernambuco. Na Bahia ela vai ficar por 1 ano só e em Pernambuco ela vai ficar por 24 anos, né? Chamando, como a gente fala, de Nordeste holandês, tá bom? Então, questão 4, letra D de dado. Todas as 3 afirmativas estão corretas. Questão 5. A União Ibérica foi um importante estímulo à expansão territorial portuguesa sobre o território que legalmente pertencia à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Com isso, aconteceram vários conflitos entre os dois países e foram necessários alguns tratados limites para que as novas fronteiras se definissem. Bem, vocês se lembram que a União Ibérica ela foi quando o trono português ficou vago e o rei espanhol se apropriou do trono português. Então existia um mesmo rei para os dois países, né? Isso foi a União Ibérica que durou de 1640 a 1580 a 1640, desculpa. Então, durante a União Ibérica, já que o Brasil pertencia a Portugal e Espanha, então o Brasil passou a pertencer à União Ibérica, né? Então esse tratado, o primeiro tratado que a gente tem, que é o Tratado de Tordesilhas, né, que dividia o mundo entre o Brasil, entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas ele vai meio que desaparecer nesse momento, já que o Brasil vai pertencer à União Ibérica, logo aos dois países. Após o fim da União Ibérica, começam a acontecer disputas entre Espanha e Portugal sobre os domínios das terras do Brasil. Até que em 1750 vai ficar definido com o Tratado de Madrid uma configuração parecida com a configuração geográfica que a gente tem hoje do Brasil, tá? O território do Brasil, as fronteiras vão ficar bem parecidas com a que a gente tem hoje. Só vai ficar faltando a anexação do Acre, que vai acontecer só em 1903 com o Tratado de Madrid, o Tratado de Petrópolis, desculpa. Então a gente tem esses dois tratados limites, né, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, que vão falar sobre a configuração geográfica do Brasil. Ok? Questão 6, então. Ao longo dos primeiros 200 anos de dominação colonial, os espanhóis desenvolveram um setor mineiro que permitiu a manutenção da economia metropolitana. Os enclaves necessitavam de grande quantidade de mão de obra indígena que, recrutada por sorteio, era encaminhada periodicamente às minas, retornando a seguir às comunidades de origem para ser substituída por novos contingentes requisitados de igual maneira. O texto acima descreve qual forma de trabalho nativo comum na América Espanhola. Ora, o texto está fazendo referência ao trabalho denominado mita, que é um trabalho compulsório em troca de uma remuneração extremamente baixa. Esse trabalho da mita vai ser feito nas minas de ouro, tá bom? Na extração de minérios. Então, o texto faz referência ao trabalho da mita, né? Essa forma de trabalho compulsório que é feita em troca de uma remuneração extremamente baixa, tá? Existe uma remuneração, mas é extremamente baixa. Questão 7. No século XVI, algumas centenas de espanhóis destruíram em pouco tempo vastos impérios indígenas na América. Indique qual era o império indígena que se localizava no território do México atual e apresente duas causas que explicam a derrota dos índios nesse império, apesar da sua superioridade numérica. Então, vamos responder a letra A primeiro, né? O império, então, que se localizava no atual México era o Império Azteca e os motivos que fizeram, que possibilitaram a superioridade ou que possibilitaram a vitória dos espanhóis, apesar da superioridade numérica desses povos, foram o uso de cavalos nas guerras, tá? Eles não tinham conhecimento desses cavalos, eles não sabiam usar cavalos, ou não tinha, na verdade, cavalos, aqui eles não tinham... não conheciam esse animal, e principalmente esse animal na guerra. O uso de armas de fogo por parte dos espanhóis, então isso aqui denota uma superioridade bélica, né? As guerras intertribais que eram incentivadas pelos espanhóis para que as tribos elas disputassem entre elas mesmas e aí o vencedor, né, da tribo ele era dominado pelos espanhóis de uma maneira mais fácil, assim, tipo, ao invés de derrotar duas tribos, teria que derrotar uma só. As doenças também trazidas pelos espanhóis para cá, tá bom? Outro motivo, esses todos aqui são motivos que permitiram a vitória dos espanhóis
sobre esses indígenas, apesar da superioridade bélica, ok? Então vamos a 7, letra B agora. Quais foram as duas principais atividades econômicas realizadas nas colônias espanholas da América? Eu escrevi aqui para vocês, ó. Extração de metais preciosos, criação de gado e o cultivo de produtos agrícolas. Essas foram as principais atividades econômicas realizadas nas colônias da América, da América Espanhola, ok? Questão 8. Sobre a colonização inglesa nas colônias da América do Norte, é correto afirmar que... Resposta letra D de dado. As colônias de povoamento foram colonizadas por europeus que fugiam de perseguições religiosas em busca de uma nova pátria. Olha só, esses europeus que fugiam eram principalmente os puritanos, fugindo das perseguições religiosas na Inglaterra, né? Eles tinham se convertido de acordo com a reforma protestante, só que na Inglaterra tinha o anglicanismo. O anglicanismo era uma religião parecida com o catolicismo, só que o rei era superior, o Papa estava abaixo do rei, né? O rei era superior na religião anglicana e ele tomava as decisões nessa religião. E essas pessoas que tinham se convertido ao protestantismo, né? Na verdade que é o calvinismo, os puritanos ingleses, eles vão fugir dessas perseguições religiosas que vão acontecer na Inglaterra por conta do anglicanismo. E eles vão fugir e vão para as colônias da América do Norte e vão acabar povoando e colonizando esses locais, tá bom? Então, questão 8, letra D de dado. Questão 9. Para as artes visuais florescerem no Renascimento, era preciso um ambiente urbano. Nos séculos XV e XVI, as regiões mais altamente urbanizadas na Europa Ocidental localizavam-se na Itália e nos Países Baixos, e estas foram regiões de onde veio grande parte dos artistas. Cite duas características do Renascimento. A questão aqui 9 só está pedindo duas, mas eu botei várias aqui para vocês. Temos entre características o humanismo, que é a valorização, né, nossa do ser humano, racionalismo, a valorização da razão, uma questão racional sobre as coisas, o antropocentrismo, de que o homem estava no centro de tudo, de que o homem era extremamente importante, o individualismo, onde os artistas passam a assinar as obras artísticas, prática que não existia antes do movimento do Renascimento, e o hedonismo, que é a valorização do prazer. Seja ele um prazer de comida, ou um prazer sexual, ou qualquer prazer, o prazer deve ser valorizado e não deve ser fonte de pecado, tá bom? Então escolham aí duas dessas características e botem aqui na 9. Questão 10. Leia atentamente os textos abaixo. Os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e está salvo. É preciso exortar os cristãos e esperar entrar no céu mais pela verdadeira penitência do que por uma ilusória tranquilidade. Lutero fala aí. Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades econômicas que o sucesso econômico exige, o trabalho e a sobriedade do homem, responde também o chamado de Deus, santificando a seu lado do mundo pelo esforço e sua ação é santa. Isso aí já é um trechinho do Calvino. Identifique o movimento que promoveu a divulgação dessas ideias. Bem, o movimento da Reforma Protestante, né, de onde surge o luteranismo, né, de Lutero, e o calvinismo, de João Calvino. Ambos defendendo coisas um pouquinho diferentes, mas participantes da Reforma Protestante, que foi esse movimento de contestação da Igreja Católica, tá? Ou de práticas da Igreja Católica. Letra B. Aponte duas características desse movimento. Olha só, aqui eu botei sobre o Lutero, né? O Lutero, ele criticava na verdade Calvino também, venda de indulgências, venda de cargos eclesiásticos, a infalibilidade do Papa e o desrespeito ao celibato. Eram críticas feitas por Lutero. E Lutero defendia a salvação pela fé e a livre interpretação da Bíblia. Enquanto o Calvino, ele vai defender o lucro. Ele vai falar que o lucro, ele não é uma fonte de pecado, como a Igreja Católica pregava, mas que o lucro, ele era aprovado por Deus. O Calvino, ele também vai falar sobre a questão da predestinação da fé, né? Que o nosso destino já está predestinado e que nós vamos ser salvos também através disso, tá bom? Bem, esse é o plano de estudo, então, de vocês. Eu espero que vocês tenham estudado, aprendido um pouquinho comigo. Então, boa prova para vocês. Até!